a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem oferecido. Sua graça, sua misericórdia, seu favor, seu amor imensurável, que tem nos cercado de tal forma e nos abençoado de tal maneira. Romanos capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo Paulo faz uma explanação sobre Abraão, sobre a maneira que ele viu a promessa e o seu relacionamento com Deus. E Abraão foi um amigo de Deus. Os amigos de Deus são aqueles dos quais ele conta, os quais ele confia os seus projetos, ele confia os seus sonhos. Os amigos de Deus, eles geralmente têm uma característica que hoje, às vezes, você observa tão raro, né? Responsabilidade e fidelidade. Deus escolhe os seus amigos assim. Os amigos de Deus são responsáveis. Os amigos de Deus são fiéis. Isso é algo que nós precisamos trazer para junto de nós. Isso é algo que nós temos que procurar colocar em prática na nossa vida. Quando eu digo para você sobre, e sempre estou dizendo sobre as características das quais você usa para a escolha dos seus amigos, das pessoas que convivem com você, isso é muito sério. Porque até mesmo Deus escolhe pessoas diferenciadas, pessoas excelentes, pessoas que trazem uma conotação diferente para junto de si. Então, quando você escolhe seus amigos, pessoas do seu convívio, pessoas que você pode se abrir e conversar, conquiste pessoas assim. Faça amigos à altura dos seus objetivos e dos seus projetos, e não segundo a estatura que você está. Geralmente as pessoas fazem amigos segundo a medida que têm. Faça amigos na estatura dos seus planos e dos seus sonhos. Se você quiser ser forte, põe gente forte do teu lado. Faz isso de bom para você mesmo, não é verdade? Amém? Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Podemos assentar. Abre agora em 4:17. E você vai ficar aberto em 4, a partir do 17 que nós vamos discorrer. Nós vamos falar de 7 pilares da vida espiritual de Abraão. Isso é algo muito importante, porque quem de nós não queremos uma fé como ele teve, uma confiança como ele teve? Quem de nós não queremos ser participantes de uma conduta espiritual, uma conduta de caráter, uma conduta que tinha este homem? E Abraão tinha 7 segredos que ele confiava e guardava, e aquilo trazia dentro de si como a sua verdadeira herança. E os 7 pilares da vida espiritual de Abraão começa no versículo 17 do capítulo 4 de Romanos. Lembra que você tem que ter um marcador aí, porque nós vamos ir em alguns versículos. Ele diz assim: como está escrito, por par de muitas nações te constituí. Uma promessa, mesmo antes dele não ter filhos. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Primeira pilastra da vida espiritual de Abraão. Ele creu em Deus que vivifica os mortos. Você às vezes quem sabe já até ouviu? Olha, enquanto está vivo ainda tem esperança. Enquanto respira ainda tem esperança. A nossa esperança, ela vai além do fôlego. A nossa esperança, ela vai além dessa vida. Nós somos pessoas tão diferenciadas, ocupando a face da terra. A mesma terra que é tocada e pisada por homens, mulheres, crianças e adolescentes. Pessoas descrentes, desacreditadas, pessoas dominadas pelo desânimo. Pessoas que não conseguem mais crer além do que se vê. Pessoas que não conseguem mais esperar. Pessoas que não conseguem mais confiar. A primeira característica da vida espiritual de Abraão é que ele cria no Deus
que não está limitado às obras dele mesmo. O nosso Deus não está limitado às próprias obras. Se ele deu vida e a morte chegar, ele tira a morte e traz a vida. O nosso Deus é um Deus soberano e absoluto, e ele não se limita. E muitas vezes isso tem sido algo tão praticado pelos crentes. Quando eles começam a observar as suas vidas, quando eles começam a observar os fatores, as suas conclusões, as suas possibilidades, eles colocam um limite à sua fé, dizendo: eu vou crer até aqui, se Deus não fizer até aqui, eu não vou conseguir crer além disso. Quantas vezes nós nos limitamos dentro dos nossos pequenos parâmetros, dentro das nossas medíocres conclusões, achando que Deus está detido por meio das suas obras. Deus faz grandes coisas, e o homem, a maioria das vezes, estraga essas grandes coisas. E aí vem Deus para consertar, refazer e torná-las grandes novamente. A palavra do Senhor diz assim, que Abraão creu, você leu no versículo 17, que ele vivifica os mortos. Abraão acreditava que Deus pedindo o seu filho para que fosse sacrificado, e mesmo que o seu filho fosse sacrificado e morresse, que era essa a intenção de Abraão, Abraão não fez um teatro quando subiu ao monte, ele estava totalmente determinado a sacrificar o seu filho. Quando nós somos crentes, quando nós cremos, quando nós adquirimos responsabilidade, quando nós somos confiáveis, nós não fazemos um teatro, é verdadeiro, é de verdade. Tudo que a gente faz é de verdade, porque nós somos imitadores. Imitadores não de seres humanos passíveis de erros, imitadores não de pessoas volúveis, mutáveis. Nós somos imitadores de quem amou-nos até o fim e foi até o final para concluir a obra que lhe estava proposta, para que agradasse a vontade do Pai. Somos pessoas assim, somos cabais. Nós começamos coisas e terminamos. Nós somos pessoas confiáveis. E quando Abraão olha para Deus, ele sabia que Deus não tem problema com a morte. Ele acreditava que mesmo incinerando o seu filho, cortando o seu filho e incinerando o seu filho ressurgiria das cinzas. Não é isso que o escritor diz em Hebreus? Quantas vezes nós não temos tido essa fé? Quantas vezes nós permitimos que o nosso ponto final aconteça quando a nossa fé acabou? Quem disse que a obra de Deus para quando a minha fé acaba? Quem disse que quando eu desisto, ou quando eu tenho alguma crise de titubeio, o meu Deus vai parar por causa da minha crise? O meu Deus vai retroceder porque a minha fé foi insuficiente? Não, de maneira alguma, de jeito nenhum. O nosso Deus é o Deus do impossível. Abraão tinha isso dentro dele, não como uma frase, nem como uma convicção humana. Ele não tinha isso dentro dele como se fosse algo que alguém disse. Isso dentro dele era a esperança dele, era a herança dele, de confiar num Deus que vai além da morte. A palavra do Senhor diz em Lucas, porque Deus é o Deus do impossível. Porque Deus é o Deus do impossível. E só chega ao impossível quem é impossível. É impossível de Satanás convencer, é impossível de Satanás enfraquecer, é impossível dele ter uma mente que titubeia, é impossível ele ter um coração que é fragmentado ou que é disperso. É impossível ele dar ouvido às trevas, porque a única possibilidade que existe dentro dele é Deus. Deus é a sua possibilidade. Os impossíveis não estão incrustados dentro dele. O nosso Deus é o Deus do impossível, e Abraão sabia disso. Por quê?
porque ele conhecia um pouquinho sobre Deus. É muito importante nós conhecermos as pessoas que nós convivemos com elas. Existem pessoas que estão sofrendo muito por causa dessa ignorância interpessoal. Quando nós convivemos com Deus, nós precisamos conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque é certo. E Abraão sabia quem era o Deus que pedia o seu sacrifício. Qual era a esperança de Abraão? De que Deus se arrependesse e dissesse, não, eu não quero mais, não. Ou que acontecesse alguma coisa? Não. A esperança de Abraão estava em Deus. Qual é o foco da sua esperança? Qual é o foco da sua esperança? O foco da sua esperança está nas coisas que são mutáveis, são nas pessoas que são inconstantes, ou o foco da sua esperança está em Deus? Quando nós falamos em Abraão, nós falamos de fé, mas nós não falamos de uma fé qualquer. Nós falamos da fé que conseguiu caber dentro de um coração humano. E se pôde caber no coração dele, pode caber no meu e no seu também. O que nós precisamos é nos tornar pessoas confiáveis. Quando Abraão fala do Deus que vivifica os mortos, ele estava falando de vida. Ele queria que o filho dele vivesse. Hoje nós vivemos uma soma muito grande de pessoas desistentes. Pessoas que vivem não porque são felizes, ou porque são contentes, ou porque são gratas, mas vivem por causa do curso da vida. O índice de suicídio está aumentando exageradamente. Exageradamente. Por quê? O ser humano esqueceu o que é vida. O ser humano distanciou-se das coisas mais simples da vida. O ser humano perdeu a noção. Hoje as pessoas trocaram o ser humano pela tecnologia. Não existe mais conversas, não existe mais diálogos, não existe mais relacionamentos, não existe mais comunhão. E o ser humano por si mesmo, ele tem se afastado de tal maneira de tudo que Deus criou. E aderindo o que o homem criou. Está substituindo a criação de Deus pela criação do homem. Aquilo que o homem cria tem sido adorado, tem sido admirado. E aquilo que Deus cria tem sido ignorado. Temos ignorado as coisas tão importantes que nos sustenta, que nos abençoa. E temos nos dedicado àquilo que nos distancia, àquilo que nos afasta de tudo que Deus tem para nós. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. Aqueles que têm medo da morte, gostaria que você entendesse isso. Evangelho de João 5, 24. Eu e você não vamos morrer. Eu e você nós vamos fechar os olhos aqui e abrirmos lá. Você pode dizer glória a Deus? Não existe morte para mim. Não existe morte para você. Nós ganhamos dele a vida eterna. Eu vou viver para sempre. Você vai viver para sempre. Nós vamos viver para sempre. Viveremos para sempre. E esse é um dos galardões que nós temos com respeito à salvação que ele nos ofereceu. Em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha para o seu irmão. Diga para ele eterno. Para sempre. Eu sou para sempre. Você é para sempre. Nós somos para sempre. Aí ele diz assim: tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele fala do arrebatamento, mas vamos trazê-lo para a nossa realidade. Eu estava morto em meus pecados e delitos, você estava morto em suas transgressões e delitos, mas eu ouvi a voz dele, você ouviu a voz dele.
Não foi um terremoto que me trouxe para Cristo. Não foi um vendaval, não foi o fogo, foi a voz, como Elias ouviu, aquela voz mansa e delicada. O que fazes aí, Elias? E ele disse para mim e para você: o que é que você faz aí, querendo desistir da vida? O que é que você faz aí na destruição matrimonial? O que é que você faz aí mergulhado na sua doença? O que é que você faz aí enganado pela sua religião? E eu e você pudemos ouvir a voz dele, e nós fomos ressuscitados de toda a morte e sentença, de todo o quadro fúnebre que nós vivíamos. Tudo era morte. Você se lembra disso? Não havia esperança. Não havia esperança, nem para mim, nem para você. E eu digo para você que nasceu num berço evangélico, você não nasceu crente. Ninguém nasce crente. Nós nascemos da nossa condenação, nós nascemos do nosso pecado original. Todos nós nascemos para o inferno, mas alguns de nós fomos resgatados de lá. Jesus Cristo resgatou a mim e a você do inferno. E eu ouvi a voz dele, e você ouviu a voz dele, e nós ouvimos a voz dele, e nós saímos da morte para a vida. Satanás tenta te convencer que é o fim, que não tem jeito. Ele consegue convencer alguns das impossibilidades, ele consegue convencer alguns pelos fatos que estão diante de si, de entristecer-se, de revoltar-se. É interessante quando o crente passa pelas primeiras provas dele, né? Hoje alguns de nós já somos tarimbados, não é mesmo? Quando nós passamos pelas provações, a primeira coisa que nós fazemos é nos recolher, policiar a nossa mente, o que a gente fala, porque nós já estamos tarimbados com a provação. Mas quando um crente inicial passa por uma provação, ele se embaraça todinho, ele se embanana. Ele erra, peca, se culpa, se arrepende, se revolta. É uma coisa impressionante. Mas de uma coisa nós temos que entender e termos a certeza: ele é aquele que vivifica os mortos. E eu sou uma e você é outro. Versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Às vezes nós somos tão insistentes em nossos atos perniciosos que nós insistimos voltar ao sepulcro. Aquele arranjo, aquela personalidade, aquela característica negativa, não vai dar certo, não vai funcionar, é porque eu não estou suportando mais, é muita pressão. Isso são sepulcros que você deveria ter deixado, virado as costas e nunca mais ter olhado para trás. Por quê? Porque o nosso Deus nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados. Porque o que é que traz o desânimo, a apatia? O que é que traz a desistência, senão o pecado? Volte comigo em Romanos 4, 17 ainda. Uma das pilastras de Abraão era a vida. Pilastras espirituais. Eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso viver e fazer valer a pena a minha vida. Eu só tenho uma. Eu preciso fazer valer a pena. Segundo, ainda no versículo 17. E chama as coisas que não são como se já fossem. Com a maior naturalidade. Não será, é. Mas Senhor, ainda não é. Não, mas para mim já é. Não é interessante isso? Os sonhos que Ele plantou no meu coração e no seu coração, unidos ao empenho, ao esforço, à fé e ao trabalho, já existem. Numa dispensação espiritual, mas já existem. E Deus chama essas coisas, esses sonhos, essas promessas, como se já existissem, porque já existe. Não sabeis vós, os sonhos, os pensamentos, os planos que eu tenho para com vocês, são pensamentos de bem e não de mal, de paz e não de angústia, de perturbação. Segundo o pilar espiritual na vida de Abraão, a segurança que ele tinha em Deus. Ele sabe quem Deus é, e ele diz, ele chama, olha só, ele
vamos dizer assim, brinca com as coisas que não existem. Ele chama elas como se já fossem. Olha que coisa tremenda! As coisas que você sonha já é realidade para Deus. As coisas que ainda estão numa dispensação distante do teu toque, distante dos seus 5 sentidos, já está diante dos olhos dele. Mas as coisas que existem no âmbito espiritual não é o que atrai a atenção de Deus. Eu me impressiono cada vez mais das coisas que Deus gosta, das coisas que Deus quer, das coisas que Deus ama, das coisas que alegra a Deus. O que alegra a Deus de Jeremias é me fazer feliz. O que Deus gosta é de estar comigo. O que Deus quer é me fazer bem. O que Deus projeta é Jesus em mim. As coisas que Deus gosta e que Ele quer tem tudo a ver comigo. E às vezes eu olho para a minha vida e você olha para a sua, e a sua vida nada tem a ver com você. Quantas vezes nós desejamos chegar a um lugar, mas tomamos direção oposta àquele destino? Como chegaremos ao sucesso dirigindo a nossa vida para o fracasso? Como? Como eu quero chegar no ápice da minha história, se eu trabalho para a decadência da minha vida? Segundo pilar de Abraão, segurança. Ele acreditava, confiava, se assegurava e dizia: Ele pode, os meus sonhos, os meus projetos. Ele fala deles como se já fossem, como se já existissem, como se fosse algo tão natural. É interessante quando nós somos trabalhados para uma obra de Deus e Ele quer caprichar. Ele não trabalha só na obra, Ele trabalha no obreiro. E aí quando você alcança aquilo que Deus tem para você, você também adquire aquela sintonia com Deus, se torna tão natural, tão natural, tão natural. Todo mundo fica espantado, você viu? Você olha que bênção. Mas aqui dentro já estava sentado. Aqui dentro a certeza já te dominava. Aqui dentro a segurança já existia. Então você olha para as coisas que Deus te promete e que Ele coloca diante de você também como se já fossem. Não existe ansiedade, não existe perturbação, não existe insegurança, não existe questionamento, não existe titubeio. Você olha e diz: já é meu Deus. É aquilo que a palavra do Senhor explica, dizendo, orando, crendo, recebendo, tendo. Que muitos de nós não compreendemos. Que existe um universo enorme de conquistas para mim e para você. E nós só vamos conquistá-las a partir do momento em que nós dispusermos, nos condicionarmos a dizermos: não, peraí, Ele é Deus. E Ele trata dos meus anseios. E Ele trata das minhas necessidades. E Ele trata dos meus sonhos, dizendo como coisas que já fossem. Eu sou seguro nele. Diga glória a Deus. Versículo 18. Antes de você ir para lá, você diga assim: o meu Deus é o Deus do impossível. Você crê nisso? Ele é o Deus do impossível. E o que Ele precisa para realizar o impossível na minha e na sua vida? Apenas aquilo que Jesus diz em Lucas: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Minha e sua cooperação. Você tem cooperado com a obra de Deus na sua vida? Pastora, que tipo de cooperação Deus quer? O que Ele está exigindo no momento? É o que Ele exige no momento. Às vezes Ele pede ação, às vezes Ele pede silêncio, às vezes Ele pede cautela, às vezes Ele pede para você ser comedido, às vezes Ele pede para você avançar. É o que Ele pede no momento. Às vezes Ele pede para você falar, às vezes Ele pede para você se aquietar. Ele pede, Ele é Deus. Ele dá a direção para cada um de nós. Ele é Deus. Acima de tudo e de todas as coisas, Ele é Deus. Abraão foi um bom amigo para Deus? Amém?
Deus olhou para ele e pôde realizar um sonho de criar uma nação? Amém? Nós somos bons amigos para Deus? Deus pode olhar para nós e plantarmos em nós os sonhos particulares dele? Os projetos especiais dele? É uma pergunta, tanto para mim quanto para você. Terceira pilastra de Abraão, versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Falamos aqui sobre um jogo de palavras. Abraão tinha uma esperança diferente de todo mundo. Diferente da palavra, da conotação esperança. Quando a gente fala em esperança, a gente fala de possibilidades. Quando a gente fala em esperança, a gente fala de investimentos humanos. Quando a gente fala em esperança, a gente fala de coisas que nós precisamos, necessitamos. Quando Abraão fala de esperança, Abraão fala daquilo que Deus quer. Abraão fala de propósito de Deus, da vontade de Deus. A conotação nossa sobre a palavra esperança é pobre e ridícula. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de sonhos, de projetos, de planos. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de coisas que nós queremos alcançar. Mas quando Abraão falava de esperança, ele falava do que Deus queria alcançar, dos objetivos de Deus, dos planos de Deus. Por isso que a esperança dele era maior que qualquer outra esperança. Quando eu falo de esperança, eu não falo das minhas ambições, eu não falo da minha cobiça, eu não falo dos meus desejos. Quando você fala em esperança, você não fala de conquistas medíocres, de coisas rotineiras do dia a dia. Quando nós que somos crentes falamos em esperança, nós falamos do projeto de Deus, nós falamos dos sonhos de Deus, nós falamos daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar. E essa esperança em Deus, naquilo que Deus faz e pode, é maior que qualquer esperança humana. Aí ele diz assim, em esperança creu contra a esperança. Diga para o seu irmão, eu tenho uma esperança que é contra toda e qualquer esperança. Esperança em Deus versus esperança do homem. Nós não esperamos nas coisas, os nossos olhos não estão naquilo que muda, os nossos olhos não estão naquilo que vai acontecer, os nossos olhos estão capturados nele. A nossa esperança é dele, é para ele, é nele. Eu fico observando, principalmente isso acontece com mulheres que são casadas com homens que não são convertidos. Então elas começam o seu projeto de edificação familiar. Então elas começam os seus investimentos. E então o seu marido dá uma pequena melhora. Então elas já ficam todas contentes e se levantam, se exaltam e dão glória a Deus e aleluia. E de repente os seus maridos caem novamente e elas ficam todas capturadas pela depressão, pela angústia, pela solidão, por aquela nulidade. Onde estava a esperança dela? Em Deus? Onde estava a esperança dela? No homem. E assim acontece com mães com seus filhos, com maridos com suas esposas e filhos, com pessoas referentes a pessoas. Por quê? Porque a nossa esperança não pode estar naquilo que é mutável, naquilo que é visível. A nossa esperança é contra toda e qualquer esperança, qualquer probabilidade, qualquer situação ou facilidade ou possibilidade. Terceira pilastra de Abraão era a fé. Ele tinha uma fé que não era só esperança, era certeza, porque a fé é feita por dois ingredientes, esperança e certeza. Às vezes a esperança quer ir embora, porque algo ao seu redor, algo diante da sua visão, não está acontecendo como você esperava. Mas você não tem só esperança, você tem certeza. E a certeza vai olhar para a esperança e dizer, volta para o seu lugar. Existem pessoas que não têm certeza, só têm esperança. Mas a esperança, ela tem o costume de deixar o barco quando ele está quase indo a pique. Mas a certeza não. A certeza permanece e prevalece. É isso que nós temos que entender. Que a certeza, a convicção, essa instituição criada por Deus dentro de nós, chamada moralidade, é o que faz com que nós sejamos cabais e firmes e fiéis a nós mesmos. Fiéis aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Porque Abraão tinha uma esperança em Deus. Porque Abraão tinha fé em Deus. Porque ele era fiel a Ele. Ele era fiel a Ele. Gostaria de perguntar para você, se você é fiel a você, claro que você vai responder verbalmente que sim.
Mas eu quero que você olhe agora e passe uma olhadela pelas suas atitudes e observe se você é fiel a você mesmo. Quais são os critérios que você pode usar? Por exemplo, neste momento, existem coisas razoáveis, coisas boas e ótimas. Quais que você tem optado e trazido para si? Razoável, boa ou ótima? Se você é fiel a você, você traz para si o ótimo. O que você tem feito para que a sua vida mude? Você tem tido aspirações, sonhos, projetos, ou você tem trabalhado com o que tem nas suas mãos? Quem é fiel a si mesmo? Não fica dizendo, amanhã, quando eu for, quando eu conseguir, quem é fiel a si é agora. Eu faço o melhor com o que eu tenho agora, com o que eu posso agora, o que eu consigo agora. Abraão tinha fé, porque a fé dele não se baseava apenas na esperança. A fé dele era uma fé cheia de certezas. Amém? Quero falar agora sobre quatro pilastras. 19. E não enfraquecendo na fé. Existe fé doente, existe fé frágil, existe fé pequena. Quais são as pessoas que têm mais fé? São as que alcançam mais? Não. As pessoas que têm mais fé são aquelas que se tornam cada vez melhores. Porque esse é o objetivo da fé. Produzir em nós um caráter de Cristo. Esse é o primeiro objetivo da fé. Depois vem os outros. Eu não sei em qual lugar você quer colocar o critério conquista. Mas conquista não está em primeiro lugar, nem em segundo lugar, nem em terceiro lugar. O primeiro lugar da fé é criar em nós a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o objetivo primordial, principal da fé. Que o Pai olhe para nós e identifique Cristo em nós. Com que nós vençamos tentações, provações, limitações, aflições e consiga trazer em cada uma dessas situações a imagem de Cristo. Esse é o objetivo da fé. Ele diz assim, e não enfraquecendo na fé. Quero que você vá comigo em Hebreus 12, versículo 3. Hebreus 12, versículo 3. Vamos ver o 2 e o 3. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus sofreu ou foi uma encenação? Sofreu de verdade? Mas existe um conceito por aí que sofrimento tem tudo a ver com pecado. E aí, o que você faz com essa realidade? Existem pessoas ignorantes que elas usam uma conotação que quem sofre é porque está no pecado. Se o próprio Cristo disse, não que o pecado não traga sofrimento, a mensagem hoje não está envelopada nessa situação. Nós estamos falando de fé. E uma vida de fé muitas vezes traz tribulações, angústias, aflições, situações adversas, que às vezes te desfragmenta, que te quebra por dentro. Só que a nossa fé é maior que a nossa estrutura. A nossa fé é maior que a nossa estrutura. A nossa fé é maior que os nossos anseios. A nossa fé é maior que o nosso idealismo. A nossa fé é maior que tudo. Por quê? Porque os nossos olhos estão fitos nele. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Olhemos para ele e os nossos rostos sempre estarão iluminados. Não haverá lugar para as trevas. Nós saberemos como caminhar, onde caminhar e o que fazer com as situações. Aí ele diz assim, versículo 3, considerai, pois,
O escritor diz, gente, considera o sacrifício de Cristo. Não leva o sacrifício de Cristo em ignomínia. Não leva o sacrifício de Cristo, não ignora. Considera o sacrifício de Cristo. Considera, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor estava falando das repreensões de Deus, dos castigos de Deus, das exortações de Deus. Olhemos para Cristo e faça o que for preciso, o necessário, para que eu seja a imagem dele. Não enfraquecemos os nossos ânimos, considerando Cristo. Não enfraquecemos a nossa fé, considerando o que ele fez por mim. Diante de tal sacrifício, de tal entrega, diante de tal abnegação, de tal renúncia, o que eu renunciaria que seria um sacrifício? Às vezes as pessoas falam do sacrifício com boca cheia. Não é verdade? Quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de Cristo. E quando nós falamos do sacrifício dele, nós nos envergonhamos dos nossos sacrifícios, que muitas vezes não são nem feitos. Quando nós falamos da abnegação, nós lembramos da abnegação dele, da humildade dele que despojou, que ficou sem ter tudo aquilo que tinha por um período de tempo, para que fosse igual aos homens e trouxesse sobre si o pecado e a condenação da humanidade e pudesse nos dar condições de olharmos para Deus e dizer: eu vou fazer uso adequado dessa libertação, dessa justificação, dessa aprovação, dessa pureza na minha vida. Eu farei uso adequado, eu não serei indiferente àquilo que Cristo fez por mim e continua a fazer. Amém? Não enfraqueça na fé. Não. Pastor, eu enfraqueci na fé por causa de um ser humano. Enfraqueci na fé porque eu tive uma expectativa equivocada. É o que mais acontece hoje, expectativa equivocada. Eu não tenho expectativa. Você não tem expectativa. Nós temos fé. E essa fé nos fortalece de tal maneira que nós dobramos os nossos joelhos. E ali nós rendemos a nossa vida. E ali nós entregamos a nossa dor. E ali nós confessamos os nossos pecados. E ali nós reconhecemos a nossa miséria. Mas a nossa fé continua intacta. Está doendo? Eu creio em Deus. Estou sofrendo? Eu creio em Deus. Estou decepcionado? Eu creio em Deus. Sou corrigido? Eu creio em Deus. Estou sendo provado? Eu creio em Deus. Estou sendo tentado? Eu creio em Deus. A nossa fé. Amém? Volte comigo em Romanos 4. Ele não enfraqueceu na fé. Existem pessoas enfraquecidas na fé porque se decepcionaram com a instituição eclesiástica. Porque essa questão de decepção é uma coisa muito complexa. Porque se uma pessoa afasta de Cristo porque foi decepcionado por qualquer coisa no reino, a grande pergunta é: qual é o nome do seu Salvador? É uma pergunta que não se cala, porque quem é salvo por Cristo é salvo por Cristo. Quem é salvo por Cristo ama Cristo. Quem é salvo por Cristo depende de Cristo. Quem é salvo por Cristo não vive sem Cristo. É ou não é? Hã? Não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, não tem português, não tem rico, não tem pobre, não tem poliglota, não tem pessoa humilde, não tem nada que vai me afastar da excelência, da nobreza, da presença dele, porque a minha alma tem um selo, e o selo da minha alma tem um nome. Ele é o Salvador da minha vida. Então, se a sua fé se enfraqueceu por causa de alguns trâmites técnicos que existem no reino, isso existe, divergência existe, situações de opiniões existem. Você vê João e Marcos, Paulo e Marcos, Paulo e Silas. E aí? Na verdade é Paulo e Barnabé. Um queria um, outro queria o outro. E aí? Agora, qual é o nome do seu Salvador?
Qual é o nome daquele que temos amado, daquele que temos servido, daquele que temos adorado? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? A quem eu vivo, a quem eu sirvo? Questõezinhas. Não vou na igreja por causa disso hoje. Eu não vou orar por causa daquilo. Eu não vou ler a Bíblia por causa daquilo. E por causa daquilo, eu não vou servir por causa disso. Qual é a causa que te levanta? Qual é a causa que te manteve de pé? Qual é a causa que é funcional na sua vida? Qual é a causa que foi prática, que não foi uma alusão humana? Cristo morrendo na cruz por mim e para você. Então não enfraquecemos na nossa fé. Amém? Força. Primeiro, vida. Segundo, segurança. Terceiro, fé. Agora, força. Quero falar agora sobre foco. Foco. É muito interessante aquilo que tem a nossa atenção, que tem a nossa dedicação, que tem o nosso envolvimento. Tudo que tem a sua atenção, sua dedicação e seu envolvimento, aquilo será o seu dono. Quem domina sobre você? O que tem sua atenção, o que tem seu foco, o que tem seu envolvimento. E Cristo? Não sei. Se Cristo tem o seu foco, sua atenção e seu envolvimento, Ele domina. Se Cristo não tiver o seu foco, sua atenção, seu envolvimento, seu serviço, Ele não domina. A Bíblia diz que quando Abraão recebe a promessa, ele não dá atenção. Ele não se envolve. Ele não foca na realidade. Hoje nós temos muitos crentes detidos pela realidade. Ele crê dentro de uma proposta de realidade. Depois daquilo ele não crê mais. Mas como vai fazer isso aí? Deus promete para um homem velho e para uma mulher já de idade, estéril, um filho. Essa era a realidade deles. Mas o Deus que você serve está acima de qualquer realidade, de qualquer probabilidade. Não existe o que Deus não faça. Se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Tem fé, tem esforço, tem foco, tem envolvimento, vai acontecer. Porque Ele prometeu e Ele é poderoso para cumprir. O que Paulo diz? Aquele que começou a boa obra. Sabe o que falta, irmãos, no nosso meio? Pessoas mais convictas. Pessoas mais acertadas, dizendo, não, eu creio nisso, eu confio nisso, cheios de fé. A Bíblia diz assim, versículo 19, e não enfraquecendo na fé, que foi a quarta pilastra, não atentou para o seu corpo já amortecido. Ele não tinha mais virilidade. Ele não tinha mais. Que era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou. Ele simplesmente focou na promessa. Ele não foi capturado pela realidade. A realidade é triste, pastora. Às vezes é. O que está diante dos seus olhos tem a tendência de te desanimar, de te fazer prostrar. Mas o que está diante da sua alma não é o trono do soberano, do todo-poderoso, do absoluto, daquele que pode e realiza todas as coisas, daquele que faz todas as coisas para aqueles que nele crê? Não importa o que está diante dos seus olhos, de quem você está diante, não é diante dele. O absoluto, poderoso, aquele que salvou a sua vida, aquele que te ama com tanta intensidade e paixão. O amor de Deus é apaixonado. O que significa um amor apaixonado? Ele não mede esforços para alcançar o que quer. É isso que nós precisamos ter, um amor apaixonado, uma fé apaixonada, envolvida. Ele não atentou, não foi capturado, não envolveu. Eu queria te perguntar para você, qual é o tipo de envolvimento que você tem com os seus problemas? Será que o seu problema hoje, amanhã será a sua bênção? Ou o seu problema hoje, amanhã será a sua condenação, sua tristeza, seu aborrecimento? Depende. Se você envolver-se com seus problemas, tirar o foco de Deus. Se você envolver-se com seus problemas, desistir de lutar, desistir de crer, de acreditar, esse problema será para você amanhã. Sua tristeza, seu aborrecimento, seu fracasso. Você vai dizer, bem que eu quis, mas não deu certo. Bem que eu sonhei, mas não funcionou.
Transforme o problema de hoje em sua vitória em amanhã. Por meio da sua fé, por meio da sua perseverança, por meio do seu posicionamento diante dessas situações. Seus problemas não podem absorver você. Você tem dono. É ou não é? Você empresta o seu cônjuge para o vizinho? Mesmo que for só para limpar a casa, para fazer um almoço? Não. Então, Deus não te empresta para nada e para ninguém. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que nós não podemos focar naquilo que está diante dos nossos olhos, naquilo que toca a nossa pele, ou até mesmo naquilo que fomenta dentro de nós. Não! O nosso envolvimento tem que ser com quem? Se envolveu conosco? Não. Jesus não teve envolvimento conosco. Não. É muito mais que isso. É muito mais que um envolvimento. É muito mais que uma doação. É uma entrega, um sacrifício. Cuidado com as apelações dos seus infortúnios. Cuidado com as apelações das seus maus tempos. Não se envolva com isso. Tudo passa. A palavra de Deus diz isso, que só a palavra é permanente. Quantas coisas já passou na sua vida? No dia da bomba estourando, não parecia o fim? Você falou, aqui minha vida acaba. Acabou. Por quê? Porque sua vida não se limita a uma existência terrestre. A sua vida é Cristo vivendo dentro de você. Não acabou e não vai acabar. Por quê? Porque se nessa terra pisa seres humanos comuns, também nesta terra pisa seres abençoados, seres transformados, seres cheios do Espírito de Deus, que crê, que acredita, que confia, que não tem apenas um envolvimento com o Evangelho, que tem uma vida toda para entregar-se para esse Deus. Você sabe por que Abraão não foi capturado pela sua realidade? Porque ele já era capturado. Se você está envolvido, capturado, se você já é de alguém, não tem como você ser de outra pessoa. Pastora, peraí um pouquinho, eu consigo ser de 2, 3, né? Peraí, vamos falar de moralidade. Nós estamos falando de Abraão, não estamos falando de Abraão. É ou não é? Você está falando do Abraão que Deus quer formar dentro de nós, na teoria da moralidade, na teoria do caráter, na teoria dos fundamentos primórdios da nossa fé. É disso que nós estamos falando. Quando nós somos fechados para valer. Qualquer negócio. Você ama a Deus? O que é? Castigo agora, Hebreus, Deus castiga. Repreensão, exortação, vale, monte, o que for. Qualquer negócio, eu sou teu. Porque é bonito cantar eu sou teu. Quando está dentro de um som de um bom teclado, tocando por um bom músico, uma bateria, um violão e todos os instrumentos, eu sou teu e eu sou teu. Mas e na realidade? E a realidade quando a vida te chama para envolver-se, para equivocar-se, para encantar-se, você olha e diz com uma melodia angelical, eu sou teu. E um dia estarei contigo, junto com os anjos te adorando. Enquanto eu não posso estar aí, eu estou aqui, te adorando. Você pode olhar para mim, Jesus. Pode olhar para mim e ver o fruto do teu trabalho. Teu trabalho é bem feito na minha vida. Ele não atentou para o seu corpo amortecido. Ele não atentou, ele não estava envolvido com a realidade. Deus é muito mais que a sua realidade. Você sabe qual é o sinônimo de pessoas medíocres? O sinônimo de pessoas medíocres são aquelas que vivem aquilo que têm, aquilo que possuem e são detidas pelo seu contexto. Isso é mediocridade. E sabe qual é o sinônimo de pessoas excelentes e nobres? São aquelas que alçam acima da sua realidade. Elas vão acima da sua existência, acima do que vivem. Elas buscam acima daquele contexto. A realidade não as convence.
Aquilo que está diante dos olhos dela não a domina, mas aquilo que ela tem dentro de si plantada pelo seu Senhor. A fé que ela tem em Deus, a confiança que ela tem no Senhor é que desbanca qualquer realidade. Pastor, a minha realidade é terrível, só a sua? Olha para o lado. Só a sua. Só que você tem um Deus que quer trazer para você uma realidade, e que se você tiver fé, logo, logo ela vai descer para a existência. Uma realidade que está acima de qualquer potencial humano, uma realidade que está acima de qualquer possibilidade de estrutura, uma realidade que está acima de qualquer conduta. Ele é o Deus que traz para nós a realidade divina e celestial. Só que nós não podemos sermos capturados por aquilo que nos rodeia. Foco. Diga, eu tenho que ter foco. Sexta pilastra, essa é complexa. Versículo 20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando a dúvida bate no seu coração, isso eu vou dizer uma coisa para você com certeza e por experiência de vida. Quando a dúvida bate no seu coração e você manda ela embora, a fé que você tem fica mais forte. Toda fé que resiste à dúvida, ela se fortalece mais ainda. Por quê? Porque você não caiu na tentação de duvidar, de questionar, de murmurar, de reclamar. Existem pessoas que pensam que a murmuração não é uma dúvida. Quando você murmura, você está falando mal de quem você serve, porque é Ele o responsável pela sua vida. Quantos crentes hoje nós temos debaixo de uma sentença de murmuração, de reclamação? Hoje amanheceu uma manhã linda. Pastora, mas estava nublado. O nublado é lindo também. É ou não é? Pessoas que murmuram de tudo, que reclamam de tudo, que não são contentes, não são felizes. Pessoas que sempre têm um lado negativo da coisa, sempre permite salientar aquilo que não é bom para ela, aos olhos dela, que não é favorável. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Quando Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei, ou seja, eu aprendi não ter. Eu aprendi estar abatido. Eu aprendi a passar por necessidades. Quando você passa por necessidades, quando você passa por privações, e as privações são diminutas e ínfimas, diante da grandeza dele, você não tem dúvida. Sabe o que projeta a dúvida dentro do seu coração? O seu desespero pelo conforto, o seu desespero pelo bem-estar. Quando você já passou por tudo que você passou, e de toda a sua historicidade, você recolheu as boas coisas, você recolheu toda a obra de Deus, e fez um memorial bem amplo dentro da sua alma. Em cada episódio tem um memorial. Aqui, essa dor me fez mais tranquilo, essa provação me fez mais nobre, esse me fez mais comedido. Quando você traz dentro de si todo este memorial, toda essa gama de experiências que você teve com Deus, você não esquece de quem Ele é. A dúvida é o esquecimento de quem Ele é. Fala para mim, qual foi o dia que Ele te abandonou? Quando é que Ele esqueceu de você? Mesmo quando você achava que estava esquecido. Mesmo quando você achava que a sua situação não tinha mais retorno, não tinha mais restituição. Ele é Deus. Eu quero que você vá comigo em Tiago, capítulo 1. Você sabe muito bem o que eu vou ler. Sexta pilastra, certezas.
Tenha certezas e não abra lugar para dúvida. Existem pessoas que elas são duvidosas e elas nem se importam com isso. Fala uma coisa, se arrepende depois. Não que nós não podemos nos arrepender. Às vezes nós falamos impensadamente, não é verdade? Mas existem pessoas que isso é de praxe. Isso não é um ato isolado, mas é de praxe. Querem uma coisa, depois não querem, são, depois não são, gostam, depois não gostam. Isso é horrível. É horrível. Como é que o reino de Deus vai trabalhar com uma alma dessa maneira? Eu quero o melhor para mim, ponto. E o melhor para mim é Deus e o que Ele quer, ponto. Está resolvido todos os teus conflitos. Está resolvido todos os seus questionamentos. Quando você ama Deus e quer o que Ele quer para você, acabou. Deus, o Senhor gosta disso? Não, então não tem dúvida, acabou. Deus, o Senhor aprova isso? Aprovo. Então tá bom, não tem dúvida, acabou. O que a palavra do Senhor diz? Sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Ou seja, você diz sim, é sim. Você diz não, é não. Quando é que você cai em questões titubeosas? Quando você se deixa envolver pelo que você está sentindo. Então você titubeia, então você fraqueja, então você enfraquece. Mas quem duvida é como uma nuvem sem água. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá, outra hora está lá. A Bíblia diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Peça, ele fala sobre a sabedoria, peça, porém com fé, em nada duvidando, porque a dúvida ela abrange vários espaços. E ele diz assim, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Uma hora está aqui, outra hora está lá, outra hora está lá. Uma hora serve, outra hora não serve, outra hora gosta, outra hora não gosta. Pessoas duvidosas são péssimas companheiras. Pessoas duvidosas são péssimas companheiras. Pessoas inseguras, você pode conviver com elas no contexto de doação, de ajuda, mas elas não podem ser pessoas que você possa contar com elas. Você precisa entender isso. Pessoas duvidosas não são pessoas seguras. Hoje nós vemos pessoas muito decepcionadas e frustradas. Por quê? Porque não conseguem diferenciar. Essa pessoa aqui, é só para doação. Essa não, essa aqui eu posso esperar alguma coisa, mas posso esperar dentro de um contexto normal, não de dependência, mas apenas de retorno, só. Pastora, como é que eu identifico uma pessoa duvidosa? A coisa mais fácil que existe. Mais fácil que você ver a cor do cabelo. Eu convivo com muitas pessoas e eu tenho uma tendência a gostar de gente assim. Eu converso com pessoas que às vezes elas estão erradas no seu posicionamento, mas elas são tão verdadeiras, que elas não têm situações camufladas. Não, pastora, mas porque, sabe, eu faço isso porque eu não aguento ver, eu não suporto, eu falo mesmo, eu chuto o pau da barraca. E aí eu fico vendo, eu falo, Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Alguém que não camufla, que não esconde o que é. Eu conheço cada um de vocês. Cada um de vocês. E quando olho para você e vejo esse comportamento de titubeio, de dúvida, meu coração dói, porque você se prejudica a si mesmo cada dia. E quando você vê alguém assim, uma pessoa dominada pelas suas convicções, mas de Deus, e todas aquelas convicções que fomentam a sua personalidade, quando você olha para ela e você diz assim, mas Deus não gosta disso. Você desmancha ela igual uma gelatina fora da geladeira. Não gosta, pastora? Não gosta. Tá bom, então não vou fazer mais. E não faz mesmo. E aí você pega outros, eu fiz isso por causa daquele. Desculpas, comportamento duvidoso. Pessoas que são convictas, não usam desculpas, não usam o alheio. Ele traz para si a responsabilidade.
Eu fiz, e fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Mas quando você fala do amor de Deus por ele, aquilo derrete. E ele diz, Deus não gosta, pastora? Não gosta. Acabou, então não faço mais. Olha só, o que é o Espírito Santo contando com caráter firme com alguém que é verdadeiro. Muito cuidado quando as pessoas escondem aquilo que são. Toda pessoa que esconde quem é porque não é bonito de se ver. É ou não é? Por que você mostra seu rosto? Porque você é bonito. É ou não é? As partes feias nós escondemos. Hã? Quando alguém esconde quem é, tem muita feiura que ele não quer que você vê. Muito cuidado. A Bíblia diz assim, versículo de número 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre. O que é dobre? Dos dois lados, tem dois lados. Ele é inconstante, ele diz, em todos os seus caminhos. Tudo que ele faz, começa uma coisa e não acaba. Ele não duvidou. Ele teve certeza. Volte comigo em Romanos 4, para nós terminarmos 7 e última pilastra. Ele tinha conhecimento de Deus. Ele sabia. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando uma pessoa promete uma coisa para você, você consegue saber se ela vai cumprir ou não? Assim, pelo menos 70%, 80%. As pessoas que você convive. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Por que você sabe se ela vai cumprir ou não? Porque você a conhece. É ou não é? Então você sabe. Se você convive com alguém que é dominado pelo momento e circunstâncias, você sabe que não é confiável. Ela vai falar uma coisa, amanhã ela muda e assim vai. Agora, Abraão conhecia Deus. E ele sabia que o que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Não importa o pé que está a situação, ele prometeu, a promessa vai chegar. E você, como está? Confiante, decente, nobre, excelente, dedicado, esperando. Com os olhos aonde? Fitos no autor e consumador da minha fé. Eles não estão capturados, nem envolvidos com nada. Eles estão olhando para o alvo, porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, se o que vem do céu, diz Paulo, olhai para o alto. Pensai nas coisas que são de cima, naquela que onde Cristo está. Se vai vir de cima, a terra não importa. E os meus olhos não estarão na terra, estarão no alto. A Bíblia diz assim no versículo de números 21, e estando certíssimo. Olhe para o seu irmão e diz assim, você está certíssimo da sua bênção? Mas e só sua mãe não acredita? E nem seu pai acredita? E nem o seu filho acredita? E se o seu cônjuge não acredita? E se o seu amigo mais chegado não acredita? A pastora aí, diante de tantas opiniões, é questionável. Acho que dá para levantar um questionamento aí. Então você não está certíssimo? Porque quando nós estamos certíssimos, não há lugar para titubeio, para convencimento alheio. Certíssimo. Mas pastora, todo mundo está falando que eu sou louco. Todo mundo está falando, mas eu tenho certeza, pastora, não é alucinação. Irmão, não é. Ele me prometeu, ele pôs na minha mão, ele me colocou. Então acabou. Ele falou, não é alucinação, não é blá 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 da sua cabeça, não é imaginação. Não, ele falou, então ele vai fazer. Por quê? Porque ele é Deus. Ele manda na terra, ele manda nos homens. Ele é Deus. Qual era a sétima? Conhecimento. Ele conhecia Deus e ele sabia que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele diz assim, e estando certíssimo de o que tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Você pode dizer glória a Deus.
Nós esperamos nele, nós confiamos nele. E aí você vê a coisa desandando, né? Parece que quanto mais você ora, mais parece que fica longe. Quanto mais você busca, parece que mais distante. Quanto mais você jejua, mais você pede, mais inalcançável fica. Aí ele diz assim: pode estar longe das suas mãos, longe do seu alcance, mas está nas minhas. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele prometeu, Abraão tinha conhecimento de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: a falta do conhecimento traz sobre nós a destruição. Porque Satanás, ele se levanta, diz Paulo aos Coríntios, contra o conhecimento que nós temos de Deus. Mas se você o conhece, você diz: Ele falou, Ele vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele começou, Ele vai terminar. Ele falou, Ele vai concluir. Você conhece Ele. E você não conhece de eu pregar, do pastor pregar, do líder do seu PG pregar, não. Você conhece porque você vive com Ele. Você divide sua vida íntima, particular. Você está junto dEle. Primeira pilastra espiritual de Abraão: vida para Deus. Segunda, segurança. Terceira, fé. Quarto, força. Quinta, foco. Sexto, certezas. E sétimo, conhecimento. As 7 pilastras que ele tinha espirituais. E que eu e você precisamos ser fiéis a essas pilastras. E se você ainda não tem uma delas, edifique-as. Sua vida vai se tornar muito mais fácil, muito mais simples. Você vai ser mais feliz. Não é isso que você quer ser? Amém?